Bom dia, queridos alunos. Tudo bem? Segundo Alfa, eu sou Tassiane, sou supervisora do Antares Papicu. Sou eu que fico acompanhando diariamente a rotina de vocês online, vendo a participação de vocês, lendo as dúvidas que vocês estão tendo diariamente. E, gente, estamos aqui. Existe uma dedicação enorme dos professores com relação ao conteúdo, à sala de aula. Sei que é um momento bem diferente, né? Vocês estão todos me vendo, vocês assistem de casa as aulas dos professores, mas os professores, eles estão em mente, em pensamento, em ideia e em emoção com vocês. E essa emoção é algo que vai nos ligar. É algo que vai nos conectar, já que estamos nessa era, né, de conexão, de se conectar, aulas online, aulas virtuais. Então, é através dessa conexão, dessa energia boa que nós iremos realmente nos comunicar. E queria realmente desejar boa aula para todos vocês. Gostei muito esses 2 dias que eu tenho acompanhado o foco, a dedicação, a determinação, as perguntas bem coerentes, bem centradas, e isso realmente vale a pena. Então, assim, você começa assistindo a sua aula. Se você quiser, você pode até desativar o chat, colocar o chat somente no momento da sua dúvida. Então, aproveitem o momento. O professor Gurgel vai entrar agora e vai dar um show. E estamos aqui durante a manhã inteira. Beijo no coração de todos vocês, viu? Tchau. Vamos iniciar, não é? Pessoal, bom dia. Olha, um grande abraço aí para o Ariel, para a Inês, para o Vinícius, tá? Eu não os conheço, mas um grande prazer estar aqui com vocês. E olha a minha responsabilidade. Nós vamos trabalhar uma parte do programa das ciências biológicas, cobradíssimo, e eu diria interessantíssimo, que é a botânica. Deixa eu situá-los primeiro, tá? Nós estamos no livro 2, na parte 1, e estamos, no caso, no capítulo de número 4. E muito obrigado pela honra de começar aqui a trabalhar com vocês, tá? Pessoal, primeiro, o homem, ele é um ser heterotrófico. Então, ele precisa de um alimento pré-formado ou de um alimento pré-fabricado. Por outro lado também, veja se você já pensou no que eu vou dizer agora. Olhe, qualquer molécula de oxigênio que você inspira a cada instante, ou ainda qualquer átomo de carbono que forma sua massa corpórea através de compostos orgânicos, uma vez passaram por um organoide denominado cloroplasto. Eu não sei se você já havia pensado nisso. Bem, é que o meio ambiente, ele oferece as condições ideais e essenciais de vida ao homem e aos seres vivos em geral. O ser humano, por exemplo, e boa parte da vida da biosfera, não pode se sustentar sem um ar puro, sem um clima ameno, sem água potável e sem solos férteis. Ora, se o meio ambiente lhes oferece isso, então é fundamental a preservação deste ambiente, preservação esta que está ligada diretamente às ações antrópicas, ou seja,
as ações do homem. E agora, para a gente começar a analisar um primeiro cladograma, deixa eu dar uma informação relacionada à evolução. De uma maneira bem atual, existe hoje o que chamamos de um superéon, chamado pré-cambriano. Professor Gurgel, o que é um superéon? Eu diria, é um período do tempo geológico que compreende éons. O superéon pré-cambriano, ele inclui o éon adiano. O éon adiano é aquele do tempo do qual a Terra se formou. O arquiano é o período no qual surgiram as células procarióticas. E o proterozoico é um éon mais recente. E olha, quando eu digo mais recente, nós estamos em um tempo equivalente a 4,8 bilhões de anos atrás. É que no éon proterozoico é o éon no qual se originaram as células eucarióticas. Como também neste éon surgiram os pluricelulares. E o advento da fotossíntese, Gurgel, então essas bactérias anteriores, eu devo sugerir que eram fermentativas. Eu digo, mas na fermentação, o saldo de ATP, ele é muito menor do que na respiração aeróbica. Então a fotossíntese foi um processo fundamental para o florescer da biodiversidade. A ponto de 4,8 bilhões de anos, hoje temos uma biodiversidade notável. Bem, neste decurso evolucionário, tanto as algas, e aí eu incluo o fitoplâncton e o fitobênton, ou seja, as algas unicelulares e pluricelulares, e os vegetais. Lembrando que, e aí o lembrete da sistemática e da taxonomia, ele é fundamental. Olha, a alga não é uma planta, mas Gurgel, uma alga tem uma parede celular à base de celulose, como as plantas têm. Mas uma alga tem, essas informações são valiosas, viu? Mas uma alga tem também clorofila A e B, como as plantas também têm. E uma alga também tem cloroplastos e outros tipos de cromoplastos, como a planta também tem. Por que então que atualmente alga é um protista, ou seja, por que algas estão no reino protista ou protoctista e não no reino plante? É porque existe uma apomorfia, termo usado pela grande maioria dos taxonomistas, que representa o que o termo? Para ser uma planta, tem que ter um embrião nutrido pelo organismo materno. Bem, isto se chama nutrição matrotrófica. Atualmente, de acordo com a taxonomia, para ser uma planta, o indivíduo tem que apresentar um embrião nutrido pela planta mãe. Professor Gurgel, a informação ficou meio abstrata. Quando nós iniciarmos o ciclo reprodutivo de briófitas, como também de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, esta informação ela vai ficar bem clara. Algas não têm embrião com uma nutrição matrotrófica, eliminam seus gametas na água, então o seu embrião fica à mercê das condições abióticas do meio. Então, vamos resumir:
a apomorfia para o organismo está no reino planta, é porque ele tem que ter um embrião com uma nutrição macrotrófica. Você pode até imaginar assim também. Uma alga também não tem tecido. O fitobênton, aquela alga pluricelular, ela não tem tecido. O que é que uma alga tem? Um apressório, uma lâmina, formando um corpo chamado talo. Uma alga não tem raiz, não tem caule, não tem folha, não tem flor, não tem fruto, não tem semente. Então, algas são simples, entre aspas, comparadas a quem tem tecidos como as plantas. Agora, as algas são ancestrais dos vegetais. Existe um gênero de algas chamado Chara, C-H-A-R-A. Pelo mecanismo da mitose e da meiose desta alga, pelo DNA dela, pela citocinese dela, nós sugerimos hoje esta alga como ancestrais das plantas, ok? Então nós vamos analisar agora um cladograma. Pessoal, primeira coisa, se o primeiro capítulo, ele traz, o primeiro capítulo de botânica, se ele traz características de vegetais, este cladograma vai esclarecer bem as características da evolução das plantas. Por que eu coloquei no slide filo embriófites? É para sugerir, já que o fito vem de vegetal, que para ser um vegetal, o embrião tem que ser nutrido pela planta mãe. Ok? Muito bem. Então, nós temos aí uma alga ancestral, e a partir daí, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ok? Muito bem. Plantas. Então, alga, desculpe eu repetir, não é uma planta porque é um protista. Vamos caracterizar. Você vê aí no slide, primeiro uma briófita. O primeiro grupo que nós vamos trabalhar daqui a pouco será briófitas. Muito bem. É um vegetal avascular. Considerado avascular. O que é que isto significa? Não tem um xilema para transporte de seiva bruta e nem tem um floema para transporte de seiva elaborada. O que é que isso sugere a você? É que este grupo deve ter um porte pequeno, uma vez que o transporte de nutrientes é feito vagarosamente de célula para célula. Isto limita o porte da planta, ok? Pois não, Tassiane? Professor, o Ariel está perguntando qual a matéria-prima da alga para fazer a fotossíntese. Muito bem. Ariel, você viu no seu primeiro ano que a fotossíntese, ela pode ocorrer em procariontes, não é? Existem bactérias autotróficas fotossintetizantes, como existem também bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Mas, Gugel, uma bactéria não tem cloroplasto. Mas, Ariel, uma bactéria, ela tem um pigmento espalhado no seu citoplasma, chamado de bactéria clorofila. Então, ela é fotossintetizante. Bem, e uma alga? Tanto o fitoplâncton, a alga unicelular que se deixa levar pela maré, como o fitobênton, a alga pluricelular fixa, céssio a um substrato. Tem cloroplastos, nos quais encontramos clorofila, principalmente clorofila A e B. Muito bem. Qual é a matéria-prima para que uma planta, que uma alga faça fotossíntese? A alga absorve
nutrientes do meio pelo seu talo, pela sua lâmina. E aí, a nível de cloroplastos, esta matéria inorgânica, ela é transformada em matéria orgânica. Obviamente que para ela ser fotossintetizante, nós só encontramos algas nos mares, por exemplo, ou no talassociclo, que é o biociclo marinho, até onde a luz atinge. E um detalhe também, viu, Ariel, que sua pergunta foi ótima. Olha, existem algas com diversos cloroplastos ou cromoplastos. Como assim? Tem uma alga chamada Chlamydomonas. Ela só tem um cloroplasto, tá? Esse cloroplasto é único e é longo. Ela tem as enzimas, ela sintetiza seu ATP, ela tem no seu cloroplasto todos os ingredientes para que possa transformar a energia da luz solar em matéria orgânica. Lembrando que ela vai usar essa matéria orgânica para o seu metabolismo, como também ela é usada por um herbívoro ou um consumidor primário. Gugel, sendo mais objetivo, que tipo de matéria-prima uma alga tem para ser fotossintetizante? Cloroplastos. Mas não tem a alga vermelha, ela tem um eritroplasto. É um outro tipo de plasto. O que tiver cor é cromoplasto. A Gugel tem a alga parda, ela tem um feoplasto. Mas tem a alga amarelada, ela tem xantoplasto, e aí vai. Ok? Então ela tem as organelas para efetuar a fotossíntese e todo um conjunto complexo de enzimas capaz de efetuar todas aquelas reações da fase luminosa ou fotoquímica, como também da fase enzimática, tá? Aquela do ciclo de Calvin. Então, todas aquelas reações da fotossíntese que vocês viram no primeiro ano, a alga apresenta tudo isto para desenvolver seu metabolismo. Ok, Ariel? Eu espero ter sido bem claro, tá? Na sua interessante pergunta, tá? Então, fiquem bem à vontade, viu? Para qualquer questionamento, tá bem? Então, uma briófita é um vegetal avascular. O que é que uma briófita tem? E olha que depois desta análise nós vamos nos deter a cada grupo, tá? Por exemplo, quando estivermos vendo briófitas, nós vamos ver sua origem, sua biodiversidade, sua forma de reprodução e aí sucessivamente, em cada grupo, tá? Uma briófita só tem um rizoide, ela não tem uma raiz verdadeira, ela tem um filóide e ela tem cauloide. A planta é um gametófito haploide. Ok? Muito bem. Olha agora a pteridófita. Um clássico de pteridófita é samambaia. Eu vou indagar agora e você vai imaginar aí. Uma pteridófita é um vegetal terrestre? Você deve estar pensando, sim, eu posso encontrá-las no epinociclo e na terra. Ela tem raiz, uma samambaia tem caule, ela tem folha e flor, e fruto, e semente. Olha, vamos responder agora a nossa indagação. Se ela pode ser encontrada no solo, ela tem raiz. Para retirar do solo água e sais minerais. E tem vaso condutor. Tem um caule chamado rizoma. Gugel, eu não vejo o caule de uma samambaia. É que o caule de uma samambaia, ele é subterrâneo, chamado rizoma. É a mesma classificação do caule da bananeira.
uma samambaia tem folhas lobadas. Uma samambaia não tem nem flor, uma samambaia não tem fruto, uma samambaia não tem semente. Então, depois de briófitas, nós vamos ver como é que elas se reproduzem. Agora, a vascularização se iniciou a partir do número 2. Bem, se a vascularização se iniciou a partir do número 2, ter vasocondutor, ou seja, ser um vegetal traqueófito, isto tem uma importância evolucionária grande para a planta. Por quê? Porque aumenta o porte da planta. E aumentando o porte da planta, ela consegue captar mais luz. Porque para a planta, a luz representa a sua vida. Muito bem. Eu não diria o mesmo para um animal. Porque o animal hoje de grande porte, pelo contrário, ele acaba sendo uma presa fácil. Porque de uma maneira geral, os animais muito grandes, né, tipo baleia azul, é um animal de 31,5 metros, tá? Pesa 120 toneladas. Além de ser fácil de ser capturada, ainda vai exigir muito alimento do nível trófico anterior. Então, para a planta ter um porte maior, é uma novidade evolucionária interessante. Lembrando, como uma informação da sistemática, as características a partir do número 2, todos os vegetais apresentam. Então, quem é considerado vascular? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ok? Muito bem. E o número 3? O número 3 corresponde às características apresentadas por gimnospermas e angiospermas. O que é que uma gimnosperma tem? Vamos logo derivar a palavra. O termo esperma vem de semente e o termo gímenos vem de nua, para dizer que a semente não está inserida em um fruto. Então a planta, como o pinheiro do Paraná, que é um exemplo clássico de uma gimnosperma, o que é que ela vai apresentar? Raiz verdadeira, caule, folhas aciculadas, estróbilo e semente. Agugel, então, se a partir do número 3, incluem-se angiospermas e gimnospermas, esses dois grupos, então, apresentam semente, a qual abriga um embrião. Ok? Muito bem. Agora, neste caso, o número 4 representa o quê? Características apresentadas apenas por angiospermas. Muito bem. O que é que uma angiosperma tem? Vamos derivar a palavra. O termo angios vem de loja, tá? O termo esperma vem de semente. É para dizer que a semente está inserida dentro de uma loja ou de um invólucro, que no caso corresponde ao fruto. Então o número 4 é flor e fruto. Então só quem apresenta essas duas estruturas pelo nosso cladograma são justamente as angiospermas, ok? Bom, nós citamos aqui algumas características e com o tempo nós vamos tendo uma maturidade maior com certos termos, tá? Deixa eu citar um aqui. Desses 4 grupos, quem sofre polinização é gimnosperma e angiosperma. Então nós dizemos que quem é sifonógamo é quem forma tubo polínico, tá? Olha, Vinícius, Inês, Ariel, depois eu aprender o nome de vocês todos, viu? Olha, quem transporta, como nós vamos ver adiante, gameta é tubo polínico. Então,
gimnospermas e angiospermas não dependem de água para o transporte dos gametas. Então, são independentes de água para a fecundação, não para o metabolismo. A Gugel, então, uma briófita e uma pteridófita são acifonógamos, ou seja, não formam tubo polínico, ok? Pois não, Ciane? Tudo bem? Ah, tá. Muito bem. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz agora, tá? Gugel é o mesmo cladograma, não é? Eu digo, é o mesmo cladograma. Tá aí a alga ancestral, tá? Então, espera aí. Quem é que tem um embrião multicelular com arquegônios e anterídeos, que em breve você vai vê-los? Essa característica é apresentada por quem? Como uma informação da sistemática por todos os 4 grupos. Então, quem tem este embrião multicelular com uma nutrição macrotrófica, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Professor, estão perguntando se você vai fazer alguma anotação ou ele segue realmente, basicamente, o slide. Vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui uma estratégia, tá? Os slides vão ficar disponíveis para vocês, ok? Tá bom? E aí, logo depois de cada grupo, nós vamos aplicar o nosso conhecimento com as questões que nós vamos resolver e comentar com vocês, ok? E um detalhe que eu queria dizer para vocês aqui. Eu estou preparando os slides justamente com a sequência do seu livro. Agora, a botânica, e eu sei do compromisso de vocês, porque quando eu cheguei aqui já recebi elogios da turma, viu? Aí a gente ficou contente demais, né? Então, olha aqui, ó. Nós vamos aplicar este conhecimento em questões e eu gostaria que vocês ficassem à vontade, tá? Agora, uma informação. De uma maneira geral, os alunos criaram um mito com a botânica, mas ela é muito interessante. Agora, é fundamental você ter uma sequência da leitura, porque você vai criando um senso crítico, ok? Muito bem. Olha aí no slide agora onde tem esporófito dominante, vasos condutores, folhas e caules. Quem é que tem essas estruturas? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá? Você vai já entender o que é um esporófito e o que é um gametófito. Antes, deixa eu indicar algo aqui que vai ser fundamental para o nosso estudo de botânica, tá? Que eu queria que vocês tivessem uma admiração por ela. Tamanha cobrança que ela é feita nos vestibulares. Olha, procura ver a derivação das palavras. Antigamente, a botânica era chamada fitologia. Era o estudo das plantas, né, literalmente. Bem, Gugel, então, que é um esporófito? É a planta que produz esporos. O que é o gametófito? Então é a planta que produz o que você está pensando aí agora. Gametas. Ok? Então, espera aí. Então, em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a planta é chamada esporófito, que, por sinal, é sempre diploide. Na botânica, nós dizemos assim, o esporófito é a fase dominante, duradoura ou permanente. Ok? Olha aí no slide, onde tem sementes e crescimento lateral. Quem é que tem essas características? Os grupos, né? Assim que a gente lê um cladograma, né? Acima do ponto. Então, quem tem sementes e um crescimento lateral são as gimnospermas e as angiospermas, ok? E quem é que tem flor e fruto? Angiospermas. Muito bem. Olha o que tem no slide. Quem é que tem semente? Gimnospermas e angiospermas. São chamados espermatófitos. Ora, se o termo esperma vem de semente, então o que é uma planta espermatófita? É uma planta que possui semente.
Mais adiante, nós vamos ver algo que você até já sabe. O embrião está dentro da semente. Depois nós vamos ver como é que se forma, logicamente, tá? Então, é uma novidade evolucionária interessante ter o embrião protegido por tegumentos, uma testa, um tegmen, não é? Quem é que é vascular? Pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Quem é vascular, nós dizemos, o vegetal é traqueófito. E a presença do vaso condutor serviu para aumentar o porte da planta. Quem é que é embriófita? Ou seja, quem é que tem um embrião com uma nutrição macrotrófica? Daqui a pouco você vai entender este termo. Eu prometo. É briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Ou seja, os constituintes do reino planta. Está aí o gênero cara, que é a alga verde ancestral. Ok? Muito bem. Então, espere aí. Este grupo 1 compreende uma briófita. O 2, uma pteridófita. O 3, uma gimnosperma. E o 4, só pelo aspecto fenotípico da planta, é uma angiosperma. Então, peraí, tá? O E da fase vem de esporófito, ou fase esporofítica, e eu lembro, o esporófito, ele é sempre diploide, e o G vem de gametófito. Muito bem, é que na briófita, a fase dominante é o gametófito. O esporófito só vai surgir depois da reprodução. Agora, no 2, no 3 e no 4, a planta, o slide mostra muito bem, é o quê? A planta é a fase dominante, ou seja, é o esporófito. Agugel, então, eu me deparando com uma samambaia, eu estou diante de quê? Do esporófito diploide de uma pteridófita. O gametófito, que é esse prótalo na forma de um coração, ele cordiforme, é a fase passageira. Ela só vai ser encontrada em uma fase do ciclo de vida dela. Está aí a gimnosperma, o saco embrionário, que é o gametófito e o tubo polínico, e na angiosperma, a planta é o esporófito, tá? E o que está embaixo é o gametófito e o tubo polínico, que correspondem aos gametófitos de angiospermas, ok? Olha, em cada grupo que a gente foi estudando, a gente vai vendo em cada um deles, tá? O que é um gametófito e o que é um esporófito, tá? Muito bem. E agora, o que é que temos aí? Pessoal, é a página 2 do seu livro, tá? Nós vamos usar, e de uma maneira geral, vou procurar usar as mesmas imagens do seu livro, tá bom? É que plantas, para se reproduzirem, elas passam por uma alternância de gerações. Haploides e diploides. Muito bem. Então, espera aí. A alternância de gerações ou a metagênese, ela ocorre em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, sempre que a gente estiver vendo o ciclo de cada grupo vegetal, nós vamos ver esta alternância. Lembrando um detalhe, aí não é uma sinapomorfia do reino planter. Na outra frente, ou bem no comecinho do ano, você viu que é uma sinapomorfia. Deixa eu explicar, tá? Neis, Ariel, Vinícius, meus amigos, minhas amigas. Sinapomorfia é aquela característica que é compartilhada por grupos. Então, quem é que sofre a alternância de gerações? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Essa característica, ela não fica restrita só a um grupo, não. Tem até grupo de algas protistas que sofrem a alternância de gerações, tá? Agora, nós vamos ver esse ciclo em todos os grupos
vegetais. Vamos ver como é que ele ocorre. E aí, eu acredito muito no seu talento. Espero que você também acredite no seu talento. Olha o que nós vamos ver aqui, para você não decorar. Vamos começar aí o ciclo com um esporófito multicelular diploide. Muito bem. Todo esporófito é diploide. O que é que ele está liberando? Como nós vamos ver nos grupos vegetais, em todos eles, esporos. Agora, todo esporo é haploide. Todo esporo é N. Posso lembrar algo para você? E já faz parte do seu conhecimento? Preste atenção, olha. Se uma célula é 2N e ela se divide, dá origem a duas células 2N, esta divisão celular se chama mitose. Mas se a célula é N e origina duas N, mitose. Não houve redução ao meio do número de cromossomos. Agora, se uma célula é 2N, origina duas N, que originam 4N, aí é uma meiose. Não decore, na meiose o número de cromossomos é reduzido ao meio. Ou seja, lembra que na meiose há uma disjunção, há uma separação dos pares de cromossomos homólogos para que se formem gametas haploides ou esporos haploides. Então, peraí, eu vou dar o nome desta meiose. Se o esporófito é diploide e está formando esporos haploides, esta meiose se chama espórica. Gugé, por que você fez essa distinção, esta denominação? Porque existe meiose gamética, zigótica. No caso de quem tem alternância de gerações ou uma metagênese, esta meiose se chama espórica. Mas o esporo, ele não fecunda. Quem fecunda é gameta. Esporos são funcionalmente comparados a sementes, porque o esporo germina, como semente germina. Se o esporo é N e ele germina, se ele não é fecundado, ele vai dar origem agora a um gametófito multicelular N. Uma célula N, dando origem a células N, é uma mitose, como você vê no slide. É que não está havendo redução cromossomial. O que é que um gametófito vai liberar? Você já sabe. Não precisa nem decorar. Gametas. Não é, Ariel? Hein, Vinícius? Inês, para que gameta? Para fecundar. Gametas fecundando, o que é que você vai restabelecer daí? A diploidia. Então eu vou ter agora um zigoto diploide, que por mitose vai dar origem a um esporófito diploide. Este ciclo, da maneira como está aí, é a segunda página do seu livro. Então essa metagênese, ou esta alternância, ela ocorre nos 4 grupos vegetais. Ok? Eu acho que está tudo muito bem, não está? Gugel é muito nome, eu sei, mas no decorrer das aulas, aí vocês vão criando, né, e assimilando, e os nomes vão ficando maduros para vocês, e depois com o tempo até bem corriqueiros, tá? Muito bem. Nós vamos iniciar agora o estudo de briófitas, tá? Nós estamos aqui já praticamente no final da aula, mas daqui a pouco nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Olha, um grande prazer, desculpem, é porque também às vezes a gente se empolga, é porque quando eu cheguei aqui, eu recebi elogios em relação à turma de vocês, dada por Ticiane, e tenho certeza
que Silvia também tem o mesmo pensamento, tá? Um grande abraço, até breve.